Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 16 de novembro. Os limites da liberdade cristã. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Qual é o significado de liberdade para você? É poder fazer tudo o que você quiser fazer? Se este é o seu conceito, você precisa reformulá-lo. Pois se isto é liberdade, ninguém poderá ser condenado por nada. Imagine alguém que vende um produto estragado e uma pessoa passa mal. Ele não deveria ser condenado? Mas se liberdade é fazer o que quiser, então ele não poderia ser condenado, pois se colocou algo estragado para vender, era para ganhar um pouco mais. Obviamente, não concordamos com isso. Os crentes na igreja de Corinto pensavam: todas as coisas me são lícitas, mas Paulo acrescenta: mas nem todas convêm. É isto que Paulo está ensinando aos crentes de Corinto e a nós também. O problema que Paulo está tratando com os coríntios até aqui é quanto a comer carne sacrificada a ídolos. Então, ao finalizar, Paulo mostra que realidades limitam a nossa liberdade. Então vejamos esses limites. Primeiro, o compromisso com Deus. Paulo procura mostrar em nosso texto que a liberdade do crente é limitada pelo compromisso dele com Deus. Aquela visão de que a igreja proíbe qualquer coisa não procede, pois a questão é o compromisso com Deus. A pergunta que devemos fazer é: o que eu vou fazer traz a glória de Deus? Ele se agrada do que estou fazendo? Paulo quer nos ensinar este princípio para que nós tenhamos discernimento em todas as ações e planos da vida. Todos os projetos, desejos e ações, tudo deve ser feito para a glória de Deus. A pergunta dos coríntios era: devo ir ao templo pagão e comer carne sacrificada a ídolos? Decida pelo princípio. Se for lá, estarei glorificando a Deus? Assim, em assuntos tão pequenos como comer e beber, nós devemos buscar a glória de Deus. Lembre-se, a liberdade é conduzida pelo compromisso com Deus. Segundo, o compromisso com o próximo. Depois Paulo diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Judeus e gentios faziam parte da igreja, portanto eles deveriam pensar em cada classe de pessoa, bem como na igreja em geral. Muitos deles podem ser fracos. Talvez eles não sejam completamente instruídos como você é e podem ser induzidos a pecar devido ao seu exemplo. Portanto, a sua liberdade precisa ser conduzida pelo amor aos irmãos, evitando que eles se escandalizem. Então, a sua liberdade deve te levar a agir assim, por causa deles. Você tem levado em consideração se o que você faz afeta a vida dos irmãos? A liberdade deve te conduzir a pensar neles, sendo evidência do amor fraternal.
Terceiro, o compromisso com a salvação das pessoas. No versículo 33, Paulo se dá como exemplo. Como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele procura ser agradável a todos e não se preocupa primeiro consigo mesmo. Qual a razão para isso? Para que sejam salvos. A atitude de Paulo visa a salvação das pessoas, mostrando que isso regula sua liberdade. A questão que devemos levantar é: se eu fizer isso, afastará as pessoas do Evangelho? Então, não devo fazer. Paulo está dizendo que precisamos verificar nossos testemunhos. Temos tido interesse na salvação das pessoas? Então devemos usar a nossa liberdade com os nossos olhos voltados para isso. Como você usa a liberdade que você tem? Você busca a glória de Deus? Tem se preocupado com os irmãos, se isso lhe faz tropeçar? Tem se preocupado com a salvação dos outros? Use sua liberdade com estes critérios. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. O desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Orar pelo retorno às atividades e pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.